Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que venham se inscrever no canal. Também venha compartilhar, deixe o seu like, também o comentário, faça um comentário. O que vocês acharam dessa palavra, né? Que eu encontro aqui em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, que é o chamado de Isaías. Mas eu gostaria então de deixar uma palavra que seja relacionada à oportunidade, né? Caso você já teve alguma oportunidade, caso você ainda não teve uma oportunidade, né? Que você venha a meditar, venha lembrar então dessa palavra do qual eu vou deixar, né? Que é aproveitando oportunidade, amém? Então eu vou ler aqui na palavra de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim, ó: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Amém? Então aqui, para que nós venhamos a entender essa palavra, né, uma palavra simples, mas bastante forte, que aqui Isaías, então, ele está nos contando, né, que houve uma troca de governo, porque o rei Uzias teria morrido. E nós sabemos, então, que toda troca de governo, ela nos traz preocupação, né? Toda troca de governo, ela pode nos trazer consequência, também pode trazer bênção, né? Essa troca de governo, ela pode trazer também guerra, pode trazer perseguição a nós cristãos, pode trazer fome para o país, né? Mas também tem troca de governo que ela pode nos trazer oportunidade, pode nos trazer bênção, pode nos trazer também prosperidade. Isaías, então, aqui ele está nos contando que no ano que o rei Uzias morreu, né, Isaías viu, né, o Senhor sentado no trono. Diz Isaías, então, que ele viu anjos serafins com 6 asas. Né? Então, cada 2 asas, ele cobria, então, o seu rosto. Com 2 asas, ele cobria seus pés. E com 2 asas, eles voavam, então, esses anjos acima do trono de Deus. Né? Então nós encontramos também esses anjos então voando sobre o trono de Deus e cantando então: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória, que é a glória de Deus, né? Então, e Deus então, e Isaías então, ele ouve então Deus falar então: a quem eu enviarei? E Isaías, então, nesse momento, ele ouve Deus falar. E ele, então, se apresenta: eis-me aqui. Então, Deus fez com que esse homem se tornasse um dos maiores profetas do Velho Testamento. Né? Então, aqui, então, eu encontro Isaías aproveitando oportunidade. Né? Nós devemos, então, aproveitar oportunidade, da mesma forma que Isaías aqui, ele aproveitou a oportunidade e se tornou um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, do qual, né, eu ainda, nos dias de hoje, 2024, estamos contando ainda a história desse homem. Caso ele não tivesse aproveitado essa história, ele seria apenas mais um homem que não teria aparecido nesse texto. Eu encontro então também em Samuel, capítulo 17, versículo 12, eu encontro então Davi aproveitando uma grande oportunidade. Preste muita atenção, meus irmãos, para que vocês entendam que as oportunidades foram feitas para ser aproveitadas, que nós não devemos e não podemos perder oportunidade. Davi, então, ele era apenas um jovem, ele era um cuidador de ovelha, ele cuidava então das ovelhas do pai dele. O pai dele se chamava Jessé. Davi, então, ele tinha 7 irmãos, né? E esses irmãos, então, eles foram convocados para a guerra, porque naquela época Israel estava em guerra, e quem governava Israel naquela época era o rei Saul. Então, o nome desses
de 3 irmãos de Davi que foram para a guerra, que eram então os irmãos mais velhos de Davi. Se chamava então Eliabe, se chamava Abinadab e Samá. Esses eram os 3 irmãos de Davi, do qual estava guerreando juntamente com o rei Saul. Então Jessé, o pai de Davi, enviou então Davi para que levasse então 10 pães para os seus filhos que estavam em guerra. Então, e também mandou 10 queijos para seus comandantes, também que estava ali juntamente com o rei Saul guerreando. Então Davi, ao chegar num certo lugar, né, encontrou então o rei Saul e sua tropa do exército de Israel, que estavam então guerreando contra os filisteus, num vale chamado Vale do Carvalho. Então ele estava ali guerreando, e nesse momento que Davi chegou também um homem chamado Golias, um homem gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um homem treinado para a batalha, treinado para a guerra, e ele chegou ali então desafiando então aquele exército de Israel. E Davi então chega nesse momento e ele vê esse desafio, ele vê essa oportunidade, né? Então Davi, ele não era guerreiro, Davi não tinha treinamentos de guerra, né? Davi, ele não usava armadura, ele não usava espada, mas Davi estava ali vendo então essa provocação do gigante Golias. E os soldados então de Saul, os soldados então de Israel, eles tremiam de medo desse gigante. Porém, existia também uma oferta do qual o rei Saul tinha feito. Uma oferta daquele homem, ou aquele soldado que matasse aquele gigante, né? Ele teria muitas riquezas, ele ganharia também a sua própria filha como esposa, ele também seria isento, ele e a geração dele isento de todos os impostos. Então Davi aproveita essa oportunidade e ele se apresenta então para o rei Saul, né, para guerrear então, para lutar então contra aquele gigante. Apenas um jovem, o menor da família, o mais novo da família, não tinha então treinamentos militares, mas ele mesmo assim, em nome de Deus, ele enfrentou então esse homem. Davi então, diz a palavra de Deus, que ele pegou o seu cajado, né, ele pegou 5 pedras então no ribeiros, e com apenas uma pedra ele lançou contra esse gigante, que cravou na sua testa e ele caiu por terra. Davi então, usando a própria espada então do gigante Golias, e matou esse homem. Matando então esse homem, Davi se torna um grande vencedor. Davi, ele saiu de casa para levar pães para seus irmãos que estavam na guerra. Davi, ele voltou então para a casa de seu pai, sendo então um homem rico, porque ele venceu a batalha, sendo então o genro do rei de Israel, sendo também isento de todos os impostos. Davi, ele aproveitou essa oportunidade e ele se tornou então futuramente o rei de Israel e segundo o coração de Deus. É por isso, irmãos, que eu estou aqui então falando então para vocês sobre essas oportunidades que nós não podemos perder. São oportunidades que elas vêm para nós, bate nas nossas portas, no nosso dia a dia, que nós nem sequer percebemos, que nós nem sequer damos valor ou não temos coragem talvez de enfrentar. Mas nós encontramos aqui na Bíblia também um homem que teve uma oportunidade, e não aproveitou. Infelizmente nós encontramos aqui em Mateus 26,14, um homem chamado Judas Iscariote. Esse homem então, ele foi um dos 12 discípulos. Ele andou com Jesus, ele ouviu então
né, Jesus pregando a palavra de Deus, ele ouviu Jesus ensinando a palavra de Deus. O Judas Iscariotes, ele andou com Jesus, ele sentou na mesa do lado de Jesus, até mesmo na ceia, na última ceia que Jesus fez, ele sentou ao lado de Jesus, ele comeu pão do lado de Jesus. Então, Judas Iscariotes, então, ele viu, então, Jesus curar, ele viu, então, cego ver, ele viu surdo ouvir, ele viu, então, coxo caminhar e se levantar, ele viu, então, mudo falar, ele viu morto ressuscitar. Mas, mesmo vendo tudo isso, mesmo vendo os ensinamentos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Judas Iscariotes escolheu não aproveitar a oportunidade. Ele escolheu, então, trair a Jesus. Ele vendeu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Ele entregou, então, Jesus aos principais das sinagogas. Ele entregou, então, para os escribas, para os anciões. E levando, então, todo esse homem, ele levou, então, um exército de homens, né, com varas, paus e espada, para entregar, então, Jesus lá no monte. Então, chegando lá com esses homens, né, a pegaram então Jesus, prenderam ele, levaram ele à crucificação, né? Então Judas, atormentado, então ele se enforca, ele se mata. Então Judas Iscariote, ele perde então a oportunidade. E Judas Iscariote, então, ele se mata, ele não pede perdão aos seus pecados, e ele vai então, infelizmente, para o inferno. Essa é a escolha. Nós temos aqui a escolha de Isaías, então, que aceitou, né, que aceitou a oportunidade, se tornou um grande profeta de Deus. Nós encontramos aqui, então, Davi, um jovem cuidador de ovelha, que se tornou um grande rei, segundo o coração de Deus. E nós temos aqui, então, Judas Iscariotes, que não aproveitou a oportunidade e foi para o fogo do inferno. Então, irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade agora, nesse momento, de aceitar Jesus. Nós temos a oportunidade de seguir a Jesus, de obedecer os mandamentos de Jesus, os estatutos de Jesus, né? Então, para que nós tenhamos, então, a oportunidade de ser, então, pessoas do bem, pessoas que vai ter a salvação, que vai morar no céu com Jesus, na Nova Jerusalém. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar aos irmãos, né, para que os irmãos venham a meditar. Não perca a oportunidade da salvação. Não perca. Procure uma igreja mais próxima de sua casa e será a bênção, e você verá a glória de Deus. Assim como Isaías viu o trono de Deus, assim como João viu na ilha, preso na ilha de Pátima, ele viu Deus, ele viu Jesus, assim nós veremos também. Então gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, né, que viessem orar comigo, né, e vamos clamar a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesse momento. E pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, o Teu perdão para conosco. Escreva, Pai, nossos nomes no livro da vida, e que nós possamos, Pai, seguir o Teu caminho, Senhor, que nós possamos, Pai, seguir a vitória, Senhor, da salvação, Senhor, a vitória, Pai, de acordar de manhã, Senhor. Oh Deus, nos encha, Senhor, com a Tua glória, Senhor, com Teu amor nesse momento. Se tiver alguém me ouvindo que esteja enfermo, eu repreendo em nome de Jesus toda essa enfermidade. Que toda essa enfermidade venha cair por terra agora. Espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nesse momento. Abençoa, Senhor, a sua família, abençoa o seu trabalho, Senhor. Abençoe, Pai, as suas finanças, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Agradeço ao irmão, à irmã que ficou até o final.
né? Peço que venha compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário, né? O que você achou dessa palavra, né? E também, né, se inscreva no canal. Te agradeço, que o Senhor Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.